Pessoal do canal Brasil Notícias, bom dia, eu sou Glen Fagundes, eu estou de volta com mais informações para vocês. Hoje é 26 de setembro de 2019, nós vamos falar agora sobre o julgamento que pode soltar Lula. Antes, se inscreve aí no canal, não se esquece, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica, vale a pena. Gente, Edson Fachin detonou com algumas perguntas, né, os compadres, os compatriotas, os pilantróficos ministros que estão aí articulando o método novo de soltar Lula, né? Bom, vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha, daquele like maroto, sininho das notificações, daquela força aí, gente. Edson Fachin é o relator da Operação Lava Jato no STF, né? Ele foi contra a soltura de Bendini e também é contra a soltura desse próximo agora aí que estão julgando, que pode, né, literalmente botar Lula pra fora. Enfim. E ele fez alguns questionamentos aqui que pegou pesado. Vamos à matéria? Em plenário, Fachin faz 3 questionamentos que desnudam a trama da segunda turma, no caso Bendini, ou seja, ele mostra tudo aqui. Tem gente no STF que perdeu o senso em insegurança jurídica total, esqueceram a Constituição e viraram ditadores. A palavra final é a deles, superando os outros poderes da República. Que imbróglio, isso aqui, tudo explicados nas perguntas que o ministro Edson Fachin fez ao ler seu voto no julgamento, baseado na decisão da segunda turma que anulou a condenação de Adelmir Bendini. Por conta de uma... Olha aqui a prestação que eu falei para vocês outro dia. Por conta de uma regra que não existe e foi inventada por Gilmar Mendes, Lewandowski e... eu fiquei até decepcionado com essa, Carmen Lúcia. Bendini é um homem próximo da estocadora de vento. Vocês conhecem. O Procurador-Geral da República interino, Alcides Martins, defendeu que, caso o plenário do STF determine que delatados devem apresentar as declarações finais depois dos delatores, que a regra passe a valer daqui para frente e não retroativamente, que seria o correto, caso essa pilantrofia nova aí fosse implantada. Em seu voto, Edson Fachin listou perguntas que deverão ser respondidas pelos ministros caso queiram anular condenações com base numa regra inventada no STF, no caso Adelmir Bendini, que não existia. As instâncias, presta atenção, a pergunta, as instâncias antecedentes praticaram ato suscetível de ser considerado ilegal ou suscetível de ser considerado abuso de poder? Primeira pergunta, né? Haveria ilegalidade ou abuso de poder ao não se cumprir regra legal que não existe? Ora, se a regra não existe, será que é errado cumpri-la? Haveria ilegalidade ou abuso de poder ao não se cumprir interpretação constitucional até então inexistente? Veja que ele fala claramente, né? Nas perguntas dele, o questionamento é se os caras estão errados em fazer algo que não existia na regra. Ele mesmo respondeu a pergunta minutos depois. Não deve o judiciário legislar e não deve o fazer em hipótese alguma. E aí ele encerra o questionamento dele aqui, né? Você vê que interessante, o próprio ministro, né? Gente, é um absurdo, porque vocês imaginem, se não existe a determinada regra, o que dá direito a eles inventarem assim do nada? Se não existe. Só para vocês terem uma ideia, se não existe a regra, era para o caso ser literalmente anulado. Era para o cara voltar para a cadeia, voltar novamente à condenação, tudo normalmente. Não, vocês veem que olha só como é interessante. Se você é preso, por exemplo, você é preso. E aí você tá lá presinho, bonitinho e tal, lá, né, vivendo as benesses do dinheiro público, num hotelzinho, né, tá certo, de grade, mas não deixa de ser um hotel. E aí, de repente, o seu advogado encontra lá um regulamento que não consta, não bate. O que eles falam? Esse negócio aqui não existe, inventaram, o seu caso é anulado. Você sai da cadeia. Aí, agora a pergunta é, quando é o inverso, que o cara tá preso, e aí inventam um negócio lá que não existe, e aí soltam o cara?
Ora, o Edson Fachin está dizendo aqui claramente que o artifício usado para soltar o Bendini, e está sendo usado também, foi usado ontem, né, para soltar o outro lá, da Petrobras, não existe. E aí? Como é que fica? Isso deixa bem claro, gente, o esquema para poder soltar o presidiário que todo mundo conhece. Agora, vocês veem que o STF literalmente se sentem os deuses, inventam, desinventam, criam, descriam, né? Nós brasileiros apenas ficamos submissos olhando toda essa situação. E aí quando a gente pede lava-toga, o povo acha ruim. Quando a gente pede impeachment, o povo acha ruim. São coisas necessárias, gente, porque ou isso acontece, ou o Brasil não anda. Você tem um STF, por exemplo, que todos os julgamentos param lá, e aí a interpretação é deles, a invenção, eles inventam um monte vamos dizer assim, de regras que não existem. Ah, a gente quer... Não, inventa uma regra aí agora e tá bom, pronto, acabou. Não tá lá na Constituição, não tá lá não tá no Código Penal, não tá em canto nenhum, mas eles inventaram e acabou. É como se todas as outras instâncias não valessem de nada. Porque você tem condenação em primeira instância, segunda instância, STJ. Aí quando você passa, por exemplo, você passa em 3 instâncias, todas canetam o cara. Quando chega no STF, eles falam, não, solta. Todas as outras 3 instâncias, de nada valeu. Aí eu me pergunto, pra que um monte de instância se só o STF tem a palavra final? Se só a deles é válida? Por que não já vai direto logo pro STF então? E solta logo todo mundo? Porque a gente sabe, ó, quem inventou a regra? Gilmar Mendes, Lewandowski e infelizmente nessa entrou a Carmen Lúcia. Os 3. Dos 3 nós temos 2 ligados diretamente com a ideologia petista, esquerdista, né? De soltar bandidos, enfim. Mas tá aí, gente, a matéria. Vamos tocar o barco. Vocês estão ouvindo umas pancadinhas, tá? Fiquem tranquilos, é a reforma da minha casa, o pessoal tá fazendo. Lembra que eu tinha avisado pra vocês? Não é fantasma, gente, tá batendo por aqui, tá? Não é assombração, como dizia meu avô, não é mala sombra, é o povo lá em cima trabalhando, beleza? Bom, e a gente continua por aqui, tá bom? Canal Brasil Notícias trazendo informações até vocês. Vamos aguardar, daqui a pouco eu vou trazer uma... Vamos ver como é que fica. Tem uma outra matéria ali falando sobre essa questão do julgamento ainda, né? A gente vai saber como ficou o julgamento de ontem. Será que terminou? Será que não terminou? Ficou pela metade? Foi... Vamos, daqui a pouco a gente sabe, viu? Belezinha? Canal Brasil Notícias, eu tô por aqui e a gente volta já já.